Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Game of Thrones. Na verdade, não exatamente de Game of Thrones, mas de uma novidade muito importante no universo de Game of Thrones, que é a série nova chamada House of the Dragon, que finalmente teve a sua data anunciada. E aí, assim, vou ser bem sincero, eu já tinha gravado um vídeo sobre esse assunto, falando do universo expandido de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque nesses últimos tempos, o George R. R. Martin, que é o autor das crônicas, tem falado bastante sobre isso. Ele fez um post grandão do blog dele, falando não só sobre as séries de TV, mas também sobre o que ele tem escrito e qual é o futuro desse universo que não é apenas das Crônicas de Gelo e Fogo, tem muito mais do que isso. E aí eu gravei esse vídeo, ele ia sair essa semana e começaram os rumores de uma possível data de lançamento da série, então eu gravei um adendo para aquele vídeo que eu já tinha gravado. Só que aí, a HBO foi e confirmou esses rumores e divulgou oficialmente a data de lançamento de House of the Dragon. Então, eu regravei toda a abertura do vídeo pra trazer o que foi divulgado, porque teve bastante coisa. E aí depois a gente vai entrar no vídeo original, beleza? Porque ele tem bastante informação a mais também sobre outras obras. Então vamos lá. Primeiro de tudo, House of the Dragon, caso você não saiba, é uma série derivada de Game of Thrones. Não é uma continuação. É uma série que vai se passar centenas de anos antes da história de Game of Thrones. Conta uma parte da história da família Targaryen, que é a família da Daenerys, mas obviamente a Daenerys nem tinha nascido. E se vocês quiserem saber mais sobre essa trama, tem vídeos aqui embaixo em que eu e a Carol falamos mais sobre House of the Dragon, sobre a Dança dos Dragões, que é esse episódio da história de Westeros que deve ser retratado na série. E a HBO anunciou House of the Dragon faz um tempinho já, a série estava prevista para 2022, mas ainda não tinha data de lançamento. Pois é, agora tem. No momento que eu gravei esse vídeo, a HBO tinha acabado de divulgar que a data de lançamento da série, a data de estreia, é dia 21 de agosto de 2022. Eles também divulgaram um pôster com um ovo de dragão se rachando, assim, quase eclodindo, meio que pra indicar, né, a Casa Targaryen, dragões e tudo, então tem esse ovo aí que é basicamente a série nascendo também. E além desse anúncio da data, a HBO também divulgou vários materiais da série, principalmente imagens, que eu achei bem legal, porque até esse momento a gente não tinha tantas imagens oficiais dos personagens, tinha um ou outro só, que eles divulgaram, né? Teve o pôster, aí teve várias fotos promocionais apresentando o Viserys Targaryen, o Daemon Targaryen, que é o Matt Smith de Doctor Who, sim, é ele mesmo, a princesa Rhaenyra Targaryen, que é interpretada por Emma Darcy, a Alicent Hightower, que é a grande rival da Rhaenyra nessa história toda, e é interpretada pela Olivia Cooke, o Otto Hightower, pai dela, o Corlys Velaryon, a serpente marinha, e a Rhaenys Velaryon, que é uma dupla que eu quero muito ver nas telas. Também teve imagens do Sir Criston Cole, da Missária, e também as versões jovens, tanto da Rhaenyra como da Alicent, porque a série vai abordar também o período em que elas estavam aí na juventude, já que essa rivalidade vem de longe. Além disso, a HBO mandou um release, né, aquele comunicado pra imprensa, falando também de vários outros personagens e confirmando quem são os atores que vão interpretar cada um. Vou passar aqui bem rapidinho por eles. A Bethany Antonia vai interpretar a Bella Targaryen, Phoebe Campbell vai interpretar Rhaena Targaryen, Harry Collett é Jacaerys Velaryon, Tom Glencairn é Aegon Targaryen e, gente, não é o Jon Snow, tá? É outro Aegon. Depois eu posso fazer um vídeo explicando isso com mais detalhes. Ewan Mitchell é o Aemond Targaryen e Fia Saban vai interpretar Helena Targaryen, que inclusive eu tô bastante curiosa pra ver como que vai ser essa história dela nas telas. Então assim, são muitos personagens já, como deu pra ver, muitos deles são da própria casa Targaryen, alguns são Velaryon, tem um ou outro com outro sobrenome, e é bastante importante entender que essa é uma história que vai ser muito sobre a casa Targaryen brigando dentro dela mesma e com as casas adjacentes aliadas. Então talvez seja uma série um pouco mais complicada de entender na parte de árvore genealógica, mas calma que estamos aqui pra ajudar, relaxa. Se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos a respeito. Tem também uma versão um pouco mais antiga de um vídeo que eu fiz com a Carol chamado A Dança dos Dragões, que é de uma série que a gente fez sobre a história da casa Targaryen, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Nesse vídeo a gente explica mais ou menos como foi esse conflito, mas, é claro, vai ter spoilers da série provavelmente, porque a gente já sabe como essa história termina, já que ela acontece antes de Game of Thrones. Então, se você não quiser nenhum spoiler da série, toma cuidado com esse vídeo, porque ele vai ter aí, vai falar de morte de personagens e tretas, enfim. Voltando aqui, antes da gente entrar no tema do universo expandido de Game of Thrones, eu acho que seria legal a gente pensar, tá, e o trailer de House of the Dragon? Primeiro que só falta ele sair entre o momento que eu gravei esse vídeo e publiquei, né? É capaz, porque
querem que eu grave esse vídeo 300 vezes. Mas enfim. E o trailer, né? O teaser dessa nova série. Então, quando eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em março, quase abril. E a série tá prevista só pro final de agosto. Então, eu imagino que vai demorar ainda mais um tempinho pra um trailer mais completo, pra criar o hype mais perto da estreia da série, né? Claro que eles podem lançar algum teaser mais curto nesses próximos dias ou no próximo mês, mas eu acho que uma coisa mais completa é mais perto da estreia mesmo. Se eu tiver errada, você vier do futuro, pode comentar aqui embaixo. E tem uma outra coisa também, que assim, no vídeo que eu gravei originalmente, eu tava pensando, será que seria outubro? Será que seria agosto? Só que é complicado porque no segundo semestre a gente vai ter a série dos Anéis do Poder, né? Que é a série de Senhor dos Anéis do Prime Video. Também uma série super grandiosa, também uma adaptação de uma história de fantasia, com um fandom muito grande. Eu, Mikan, achava que não teria as duas ao mesmo tempo, mas a gente vai ter, inclusive por boa parte dos episódios, porque House of the Dragon vai ser no fim de agosto e a do Senhor dos Anéis é no começo de setembro, então vai ter algumas semanas com episódios das duas séries. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para as duas distribuidoras, né, para HBO ou pro Prime Video? Porque assim, elas podem concorrer no sentido de disputar o que tá sendo mais comentado pelo público geral. Acho que existe essa possibilidade, então uma pode meio que canibalizar a outra, mas ao mesmo tempo elas não são séries que estreiam nos mesmos dias, né? Prime Video costuma soltar as séries nas sextas-feiras e a HBO costuma estrear as principais séries aos domingos. Então, talvez dê pro público simplesmente acompanhar as duas séries e comentar as duas séries ao mesmo tempo, e até talvez criar um segundo semestre que fique muito focado em histórias de fantasia. De qualquer forma, estão aqui as principais informações até o momento que eu gravei esse vídeo. Se tiver alguma atualização, comenta aqui embaixo para atualizar os seus amiguinhos também. E também comenta o que você tá esperando de House of the Dragon. Agora você acha que acabou? Não acabou nada, porque tem mais um monte de série e livro vindo por aí. O George R. R. Martin jogou um monte de coisa no nosso colo. Bora pro vídeo principal. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Game of Thrones. Tá, mais especificamente eu vou falar do universo expandido de Game of Thrones, vamos dizer assim. Isso porque algumas novidades saíram das séries que envolvem esse universo, tem bastante coisa nova rolando. O George R. R. Martin, que é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, deu sinal de vida, postou lá no blog dele várias novidades sobre livros, séries e tudo mais, então eu achei que valia a pena trazer essa atualização aqui pra vocês. Até porque uma das mensagens que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: Mikan, mas quando que vai sair o 6º livro das Crônicas de Gelo e Fogo? Só pra já dar um spoiler, a resposta é que, assim, não faço ideia, tá? A gente ainda não tem nenhuma data oficial. Tem vídeos mais antigos aqui no canal sobre isso que eu vou deixar linkados aqui na descrição. E também eu acho que é importante começar esse post dizendo, por favor, não fiquem xingando o George R. R. Martin aqui nos comentários. Eu acho que é complicado ficar exigindo que a pessoa trabalhe só em uma coisa a vida inteira dela. A gente não é dono da carreira dele, e tem até um vídeo meu sobre isso, também vou deixar linkado. Dito isso, bora lá. O que aconteceu nesses últimos tempos? Vocês sabem que vai rolar uma série chamada House of the Dragon, que é uma série derivada de Game of Thrones, né? House of the Dragon se passa centenas de anos antes e vai contar a história da família Targaryen, várias gerações antes da Daenerys. Vai ter dragões e vai ter Targaryens, mas vão ser outros Targaryens. Tem mais informações sobre isso em um vídeo que eu fiz com a Carol aqui no canal, vai estar linkado aqui na descrição também. E House of the Dragon é uma das séries que fazem parte desse universo pós-Game of Thrones, que o George R. R. Martin, o autor das crônicas, ele chama de séries sucessoras. Ele não gosta de usar o termo spin-off ou séries derivadas. Pra mim é meio que tudo a mesma coisa, mas assim, acho que é meio que assim, série sucessora porque vai ser quem vai pegar o sucesso, né? Quem vai ser a nova Game of Thrones e tal. De qualquer forma, vários projetos estavam sendo aí estudados pela HBO. Alguns caíram pelo caminho, teve até um que teve o piloto feito e depois descartaram, mas House of the Dragon já está sendo produzida, inclusive as filmagens já rolaram, mas só para atualizar vocês que sim, vai ter essa e tem outras séries em produção. E nesse post do George R. R. Martin, ele falou sobre essas séries e também falou sobre os livros que estão rolando atualmente, então bora lá.
No começo de março, George R. R. Martin fez esse post gigantesco no blog dele com essas atualizações. E uma coisa que eu acho importante dizer é que ele já começou falando que 2021 não foi um bom ano pra ele. E assim, eu acho que todos nós conseguimos nos identificar um pouco com isso, né? Esses tempos pandêmicos têm sido bastante difíceis pra muita gente. Eu não vejo por que com o George R. R. Martin seria diferente, né? Além do mais, ele teve a morte de várias pessoas próximas dele nesses últimos tempos, então ele fala sobre isso no post também, e faz total sentido. Mas ele fala que mesmo com tudo isso, em 2021 ele acabou trabalhando bastante, ele trabalhou em várias coisas, em vários projetos, só que tem uma questão. Ele trabalhou em vários projetos e entre esses projetos está o 6º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, The Winds of Winter, né? Os Ventos do Inverno. Ele fala que esse livro ainda é a prioridade dele. 2020 tinha sido um ótimo ano pro George R. R. Martin em escrita. Ele vivia postando no blog dele. Deu pra ver que ele tava bastante mergulhado na escrita. Acho que até talvez o isolamento social tenha feito com que a escrita dele acelerasse um pouco, porque eram menos compromissos naquele começo, né, da pandemia e tudo. Mas em 2021 as coisas acabaram se ramificando um pouco, né? Outros trabalhos entrando. Isso é especulação minha, tá, gente? Em 2020 ele tinha realmente postado que ele estava escrevendo em isolamento, então isso não é da minha cabeça. Isso de 2021, os eventos terem voltado a acontecer com mais frequência, vários projetos e tudo mais, talvez isso tenha tirado um pouco o foco dele, mas essa parte é especulação, é opinião minha, beleza? E aí o que ele falou é que assim, ele realmente progrediu na escrita menos do que em 2020, só que ele ressalta no post que menos não quer dizer nenhum, ou seja, ele continua trabalhando, não é que ele não fez nada. Só que assim, isso quer dizer o quê? Que o livro vai sair semana que vem? Não. Que o livro vai sair ano que vem? Provavelmente também não. A gente não sabe quando ele vai sair, e inclusive isso é uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar, que o George R. R. Martin não promete datas pro livro dele há muitos anos. Eu acho que é legal trazer isso, porque toda vez que eu falo, alguém diz, mas ele tá prometendo e não vai entregar de novo, ele já adiou essa data tantas vezes. Gente, faz muitos anos que ele não dá uma data pra esse livro. Tem, inclusive, acho que o 9º episódio da Autópsia Game of Thrones, que eu falo sobre esse histórico de supostas mudanças de data, de como que demora, como que não demora, vai estar linkado aqui também. E aí, nesse post, vem uma questão que eu acho que é um sinal vermelho, vamos dizer assim, aquele sinal de alerta que acendeu na minha cabeça, porque ele fala assim, e realmente, eu tô focado, Winds of Winter, né, o 6º livro, é meu projeto principal, mas o Westeros se tornou maior do que The Winds of Winter, ou até mesmo as Crônicas de Gelo e Fogo. Por quê, né? Porque assim, a gente tem as Crônicas de Gelo e Fogo, que são a série principal de livros, né? Mas realmente existem várias obras que abordam Westeros, não só as Crônicas de Gelo e Fogo. Um exemplo é o próprio Fogo e Sangue, que é o livro que inspira essa série nova da HBO, House of the Dragon. Esse é um livro que seria um livro que existia dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que teria sido escrito por um personagem histórico chamado Arquimestre Gilden, ou seja, como se fosse um livro de história que estaria numa biblioteca dentro de Westeros. É bem louco conceitualmente isso, mas é livro dentro do livro. O Fogo e Sangue, então, ele tem esses textos falando sobre a história de uma das famílias de Westeros, e o George R. R. Martin comenta, eu fiz esse, mas ele só conta metade da história dos Targaryen. Aí a gente ainda tem a outra metade, que tem que ser lançada, então eu também vou trabalhar nisso. Ele diz que já tem umas 200 páginas escritas, então tem bastante coisa já feita, mas que ainda falta muito. E aí, esse é o momento que eu acho legal abrir um parênteses, porque as pessoas vão falar, mas ele ficou trabalhando, escreveu 200 páginas desse livro e não escreveu 200 páginas do outro, do 6º livro. E não é bem assim, porque talvez essas 200 páginas, boa parte delas, tenha sido material que sobrou e foi cortado do livro anterior. Isso acontece muito no caso do George R. R. Martin, dele escrever demais e acabar levando pedaços de um livro pro próximo, né? Tanto que vários capítulos que vão sair no 6º livro das Crônicas eram originalmente do 5º livro e acabaram sendo cortados e levados pro próximo. Mesma coisa deve acontecer com Fogo e Sangue, que inclusive meio que foi feito também a partir de coisas que foram cortadas do mundo de Gelo e Fogo, que é um livro mais enciclopédico, assim, sobre Westeros e tudo mais. Aliás, falando do mundo de Gelo e Fogo e também do Fogo e Sangue, teve uma novidade posterior a esse post do George R. R. Martin, que é o novo Fogo e Sangue, basicamente, que é uma novidade que saiu com mais detalhes no dia 17, que é um livro chamado The Rise of the Dragon, ou seja, a Ascensão do Dragão, que é
basicamente o Fogo e Sangue, ou seja, um conteúdo muito parecido, só que mais condensado, com várias ilustrações. Assim, por que eu falei do Mundo de Gelo e Fogo? Porque é esse esquema, o Mundo de Gelo e Fogo é um livro que ele é altamente ilustrado, com personagens históricos e com mapas. O Rise of the Dragon também vai ser uma coisa meio parecida. É aquele livrão que eles chamam de Coffee Table Book, aquele livro de mesa, sabe? Que você deixa para as pessoas olharem quando visitarem sua casa. Então elas vão saber que você gosta muito da casa Targaryen e tem lá esse tomo cheio de história. Mas ele realmente não é um livro novo, no sentido de novo mesmo, porque o Fogo e Sangue já existia, e esses textos do Fogo e Sangue que vão pro livro novo vão ser condensados pelo Hélio e pela Linda, que são os responsáveis do Westeros.org, que é um site de fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, e que acabaram eles se tornando consultores do George R. R. Martin, participaram do Mundo de Gelo e Fogo e de várias coisas também. O próprio George R. R. Martin fala que não vai ser um livro enciclopédia nem nada, e o Hélio, que trabalhou nesses textos, ele postou no blog dele que ele é um livro pra quem ainda não leu Fogo e Sangue, por exemplo, porque se você já leu, você já sabe toda a história que tá ali, seria mais pelas ilustrações. Também seria uma oportunidade para as pessoas que vão se interessar mais pela casa Targaryen depois de verem House of the Dragon, a série nova. Esse livro tá previsto para ser lançado em outubro. O George R. R. Martin também comentou um novo projeto de livros dentro de Westeros, que acho que seria mais como um guia e tudo. Esse eu tô um pouquinho por fora, inclusive se vocês já tiverem novos detalhes, vierem do futuro aí, podem comentar aqui embaixo. Mas ele também fala de uma coisa que os fãs clamam, que é Dunk e Egg, né? As aventuras de Dunk e Egg, essas histórias que se passam em Westeros também, mas que não são protagonizadas por Ned Stark, pela Daenerys, por Jon Snow, Tyrion, enfim. São protagonizadas pelo Duncan, o Alto, um cavaleiro, e o seu escudeiro, que é o Egg. A gente tem um vídeo sobre isso, eu e a Carol, vai estar linkado aqui na descrição, mas basicamente o que o George R. R. Martin quer com Dunk e Egg? Ele quer escrever mais histórias, que ele quer fazer várias, ele já vem falando isso há anos. E ele nunca tinha conseguido publicar com muita frequência, porque ele sempre estava mais focado aí nas Crônicas de Gelo e Fogo e em outros projetos. Dunk e Egg atualmente tem só 3 histórias, né? 3 novelas, que é como a gente chama esse tipo de história que é um pouco maior do que um conto, então não pode ser chamado de conto, mas também é muito curto para ser um romance. Então chama de novelas. Não é novela que nem telenovela, tá, gente? A gente tem até hoje 3 novelas publicadas de Dunk e Egg ao longo aí de mais de 20 anos, que são o Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. E assim, o Cavaleiro Misterioso por si só já foi lançado há mais de 10 anos, então faz muito tempo que não tem histórias novas de Dunk e Egg, e o George R. R. Martin vive falando que precisa voltar pra elas, precisa voltar. Agora vai ter uma série da HBO de Dunk e Egg. Então, é mais um incentivo para que o George R. R. Martin conclua a história, né? Já que ele sempre falou que não teria adaptação pra TV, porque ele teria que terminar antes. E aí, então, será que ele vai terminar? Falta bastante. Eu lembro que ele falou que ele precisava fazer várias histórias de Dunk e Egg ainda. Já que eu mencionei essa série de Dunk e Egg, bora falar de séries de Game of Thrones, adaptações que estão rolando aí nesse universo expandido que eu tô brincando aqui, chama. Eles não chamaram oficialmente assim. E o George R. R. Martin até comentou no blog dele que essas adaptações para TV têm tido uma certa participação dele no desenvolvimento e que isso tomou boa parte do tempo dele em 2021 também. Então assim, vamos começar por House of the Dragon, que eu sei que muita gente tá ansiosa para saber mais a respeito. Como eu mencionei, as gravações já terminaram, a série tá em pós-produção. No caso de House of the Dragon, primeiro eles têm que fazer uma campanha para mostrar para as pessoas que é uma série no universo de Game of Thrones, porque nem todo mundo vai saber disso. Então eles precisam fazer as pessoas saberem que a série existe e o que ela é. E segundo, elas também precisam convencer as pessoas a assistir, porque é lógico, né? A marca de Game of Thrones é uma marca muito forte. Eu, inclusive, sou fã de Game of Thrones e tenho interesse em House of the Dragon, mas é sempre importante lembrar que na cultura pop atualmente a ideia geral é que o final de Game of Thrones foi muito ruim. E eu sei pelos comentários do canal que várias pessoas não têm interesse em ver House of the Dragon porque odiaram o final de Game of Thrones e não querem gastar o tempo com outra série desse tipo de novo. Então a HBO vai ter que fazer um trabalho aí pra convencer as pessoas a assistir. Só que aí a gente ainda tem outras séries em desenvolvimento. Não vou falar de absolutamente tudo aqui pra esse vídeo não ficar gigante, mas basicamente a gente tem algumas séries live action, ou seja, séries que têm atores aí em carne e osso, e algumas animações. O George R. R. Martin disse que as séries live action vão ser exibidas na HBO e as animações vão ser exibidas pela HBO Max, que é o streaming
elas vão direto pro streaming. E é interessante dizer que o George R. R. Martin, ele não tá falando mais quantas séries estão sendo desenvolvidas, porque até ele não tem certeza de quais vão ser levadas a cabo ou não. De qualquer forma, aqui vão as que já estão mais confirmadas e que estão saindo aí nos veículos, e o George R. R. Martin mencionou no blog agora. Já tinha sido confirmada essa série protagonizada pelo Corlys Velaryon, que é um personagem extremamente interessante aí desse período da Dança dos Dragões, que é o período que vai ser tratado em House of the Dragon. Então a gente já sabe que tem essa série baseada nesse personagem específico, que é um marinheiro, né? A Serpente Marinha. Isso, inclusive, é o título sugerido para a série, né? The Sea Snake. Originalmente, a série se chama Nine Voyages, né? 9 viagens, mas esse título foi alterado porque tem uma outra série que também tem número no nome, eles acharam que ia ser meio confuso, e eu acho que a Serpente Marinha é um nome super legal, até porque é esperado que o personagem do Corlys tenha bastante destaque em House of the Dragon, e eu acho que se rolar isso, a alcunha dele vai ficar bastante popular. Isso pode dar bastante prestígio para essa nova série, que é derivada da série derivada, né? Porque já é uma derivada de House of the Dragon, mas enfim. Essa série tá com um piloto sendo desenvolvido, que é aquele episódio que é como um teste pra emissora ver se vai seguir encomendando uma temporada. E quem tá escrevendo esse piloto é o Bruno Heller, que é o showrunner de Roma e de Gotham. Lembrando que Roma é uma das principais séries que permitiram que Game of Thrones existisse. Então é legal que essa pessoa esteja trabalhando num projeto de uma nova série da HBO. E a outra série que eu falei que tinha número no título é 10.000 Navios. Também é uma série que eu tô bastante animada pra ver, porque ela vai contar a história da Nymeria, ou Nymeria. Não é a loba da Arya Stark. A loba é batizada em homenagem a essa personagem histórica, que é uma princesa dos Rhoynares, um povo que veio pra Westeros fugindo da guerra, trouxe seu povo como refugiados mesmo, até se assentar em Dorne. A história dos 10.000 navios é que ela teria queimado esses 10.000 navios quando ela chegou aí em Dorne e viu que aquele era o melhor lugar para que o povo dela fosse aceito e sobrevivesse. Então, realmente é uma história que eu acho que, se feita direito, vai ser muito legal, muito interessante. Eu acho que nesses últimos tempos, nessas últimas décadas e anos que a gente tem falado da situação dos refugiados, talvez a história da Nymeria seja uma história que, feita com cuidado e feita com atenção, seja muito interessante. Então, realmente, acho que vai ser uma coisa muito bacana se for feita direito, de novo. Lembrando que em Game of Thrones, a parte de Dorne foi uma das piores, mas as pessoas que trabalharam em Game of Thrones não estão envolvidas nessas séries novas. Eu acho que até é importante apontar isso, eu não tinha falado no vídeo ainda. Por exemplo, essa série da Nymeria, quem tá cuidando a princípio é a Amanda Segel, que trabalhou como roteirista em séries como Person of Interest. E a outra série que foi citada pelo George R. R. Martin, que eu já tinha mencionado aqui, é a série de Dunk and Egg, né? Ou seja, desses dois aí que a gente ama acompanhar nas novelas do George R. R. Martin. E quem vai ser o showrunner dessa série é o Steve Conrad, que trabalhou em A Vida Secreta de Walter Mitty, em Extraordinário. O George R. R. Martin fala que o Conrad tá planejando fazer algo bastante fiel aos livros. Inclusive, a primeira temporada deve adaptar a primeira novela, né, que é O Cavaleiro Andante, mas também que eles não devem chamar de As Aventuras de Dunk Egg, nem nada do tipo. Eles estão na dúvida ainda, porque Dunk Egg parece um nome meio sitcom. Não sei, eu acho que seria fofo, mas de qualquer forma, talvez seja o Cavaleiro Andante ou até o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o nome da coletânea com essas 3 histórias que já foram lançadas, que inclusive aqui no Brasil elas saíram num livro com esse nome, né? Também o nome de um episódio da 8ª temporada de Game of Thrones, que mostra com uma das personagens mais importantes da Brienne, que eu amo, e tem uma conexão, a princípio, com o Duncan o Alto, tudo indica aqui. Mas vamos lá, que ainda não acabou, porque tem as animações, o George R. R. Martin falou que não pode contar muito sobre elas, mas que a princípio ele tá amando as artes conceituais e que uma delas se passaria em E.T., que é uma região que é citada nas crônicas em si, né, nas crônicas de Gelo e Fogo, é citada meio de passagem, assim, não é um lugar que é visitado nas crônicas de Gelo e Fogo, mas tem algumas lendas que citam de E.T. e tal. E também no mundo de Gelo e Fogo, que é esse grande atlas aí, enciclopédia dos lugares além de Westeros, se fala sobre a história de E.T., que é um império que pela descrição é meio inspirado no leste asiático, né? Então tem inspiração em impérios como o Império Chinês. E o George R. R. Martin diz que o título que eles estão pensando para essa animação, por enquanto, é O Império Dourado. Ufa! Tudo isso são as coisas do universo expandido aí de Game of Thrones, as crônicas de Gelo e Fogo e tudo mais. Acho legal dizer que, né, apesar dessas novas séries
serem baseadas nos livros de George R. R. Martin, elas meio que são GOT-verso, vamos dizer assim, né? Elas estariam, acho, na mesma continuidade que Game of Thrones, de certa forma. Não exatamente na dos livros, mas pode ser que elas virem suas próprias continuidades também, isso a gente vai saber com o tempo. E tirando isso, George R. R. Martin tá fazendo 1000 outras coisas. Recentemente saiu Elden Ring, inclusive, que é um jogo que eu estou amando, tá? Vou dizer, estou amando. É uma colaboração entre o George R. R. Martin e o Hidetaka Miyazaki, que é da From Software, a mesma desenvolvedora de Dark Souls, Bloodborne, etc. E esse jogo, Elden Ring, ele tem parte da história desenvolvida em parceria com o George R. R. Martin. Ele fez essa história de fundo, né, a criação de mundo e tudo mais. Talvez eu ainda faça um vídeo sobre isso, eu quero jogar mais do jogo antes de fazer qualquer coisa. E eu quero saber também se vocês têm interesse, né, porque pode ser que vocês não queiram que eu faça mais um vídeo de videogame aqui no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. E também, assim, o George R. R. Martin tem um monte de coisa sem conexão com Westeros, tá? Tem Wild Cards que tá rolando, tem o curta que ele tá envolvido, tem Roadmarks na HBO também, Dark Winds na AMC. O homem tá fazendo tudo. Aí a pergunta é, vocês vão falar, mas quando que ele tá escrevendo o 6º livro? Calma, gente. É isso, eu não vou ficar também passando pano pra ninguém, mas eu acho que nesse caso não é questão de passar pano, é assim, ele tem os projetos dele, ele tem as prioridades dele, eu como fã só posso torcer pra que o livro saia eventualmente. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas esquecem que o livro é um trabalho criativo. É lógico, você precisa sentar e escrever, mas tem horas que flui, tem horas que não flui. A escrita, ela não é uma coisa que vai acontecer, assim, imediatamente. E eu sei que já faz mais de 10 anos, não é imediatamente. Mas o George R. R. Martin, repetidas vezes, teve bloqueios ao longo aí da escrita do 5º livro, imagino que do 6º livro também. Então, eu acho que é de se esperar que demore e que não tenha uma previsão. A essa altura do campeonato, eu vou dizer pra vocês, se esse livro sair um dia, eu vou ficar muito feliz. Se ele não sair, tudo bem, porque tem bastante coisa que já existe. Confesso que eu queria uma novidade mais, assim, enfática, de ai, tá rolando, vai sair esse ano. Com toda certeza, gente. Eu queria muito uma data. Mas, assim, não vai acontecer. Acho que, tipo, tão cedo. Não ataquem o autor por causa disso. As redes sociais dele sempre me deixam muito deprimida, porque as pessoas vão lá e qualquer coisa que ele posta, as pessoas vão comentar e xingar ele e chamar ele de preguiçoso e coisas do tipo, e eu acho isso meio chato, assim. De qualquer forma, estamos aqui na torcida, né, para que tenhamos o 6º livro logo. Esse ano tem House of the Dragon e sim, vai ter conteúdo aqui no canal. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Comentem aqui embaixo sugestões de temas que vocês queiram, seja comigo com a Carol. O que vocês querem saber sobre House of the Dragon, sobre o universo aí expandido de Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo e tudo mais. E é claro, eu vou deixar aqui na descrição o link do Rodor Cavalo, que é meu podcast com a Flávia, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. No momento ele tá em hiato, mas eu espero poder voltar o mais breve possível. Ufa, um monte de coisa, né? Esse vídeo ficou gigante. Playlist com um monte de vídeo de Game of Thrones aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.